feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm going. Olá, 123 Esportes novamente no ar e sempre trazendo pessoas do nosso esporte, pessoas que fazem tudo pelo nosso esporte, que a gente sabe da dificuldade que a gente tem, mas que existem pessoas iguais a Val, que está aqui comigo hoje. Ela é do handball, ela trabalhou em todas as instâncias, de atleta até dirigente. Sim. Então, Val Lopes, né? Isso. A Valdinéia pra mim, né? Isso. Eu sempre sou Valdinéia, né? Viu, Val? É um prazer enorme receber Val aqui. é pros íntimos, você pode se considerar íntimo, porque tanto tempo, né? É lógico, desde menina eu te conheço. Você desde rapazinho. Então, Val, um prazer enorme receber 123 Esportes pra gente conversar sobre a sua vida no esporte e principalmente do handball. Prazer é todo meu, uma satisfação, uma honra muito grande poder contribuir com esse trabalho maravilhoso, né, que tem sido, né, 123 Web. E assim, foi o que eu te perguntei, se eu posso falar bastante, porque é uma vida, vida no esporte. A gente vai pautando, né? Tá bom. Vamos por etapas, né? Então, o esporte pra mim, posso começar, né? Pode. Eu acho que Deus, antes da fundação do mundo, falou assim, olha, eu tô desenvolvendo o esporte, que é uma ferramenta para ajudar a Val. Porque o esporte vai ser o que vai alavancar, o que vai dar sentido para a vida dela. E foi realmente isso. Desde 7 anos, eu tô numa piscina, tô num dojo de karatê. A única coisa que eu não fiz foi judô, né? Mas eu gosto muito. E logo... Até futebol você jogou. Não bateu muito. Peladinha. Ah, sim, com certeza. Fiz não até tem gol. quem, né? Não tem. Ainda mais no Brasil. E assim, eu sou muito grata ao esporte e eu vejo o esporte uma ferramenta de grande poder na vida de uma comunidade, da sociedade, da humanidade. E algumas vezes ele tende a ir para caminhos que a gente vê que não é certo, mas quando ele é bem conduzido, pode ter certeza que essa nação vai ser uma nação com diferencial na educação, na vida. O esporte ele é preventivo, né? É um sistema preventivo contra todas essas coisas, né? Que Saúde. acontecem de mal, né? Eu penso assim também, e você falou o esporte na tua vida, né? Eu falo por mim também, que minha vida é o esporte, né? Sim. Então eu vivo pelo esporte, gosto, já passei várias instâncias como você passou. E assim, interessante, Val, chama de Val, né? Pode falar. É interessante, Val, que eu te conheço há muito tempo, você era jogando handball lá na escolar. Que escola que você era? Quem que era seu técnico? Eu lembro de você, eu conheci o técnico também, só que eu esqueci quem que era os técnicos. Sim, eu num episódio de 10 anos de idade, numa quadra de vôlei na aula de educação física, e eu só queria saber de dançar e jogar vôlei, né? Como eu gostava. E aí um jovem senhor falou assim, vem cá, Val. Tio William. O tio William, isso mesmo. Lá na escola Adair de Oliveira. Adair. E não vou nem falar o ano. Você pula. Pulo. E ele me convenceu a treinar handball. Me convenceu a descer. Tinha um projeto naquela época no Guananzão. E me convenceu a ir lá. No primeiro dia, eu já fiz gol. E aquele momento foi a minha paixão. Ali a minha paixão já brotou. E ali foi o início de uma história imensa e linda. Eu acho linda a história que eu tive com o handball. Eu levei, na época, eu fui coordenador de 93. Eu montei um projeto no Colégio Dom Bosco. E eu levei o tio William para ser o treinador do handball feminino, né? Ele deu oportunidade para várias meninas de escola. E ele ficou muitos anos ali, né? Ficou muitos anos lá. Ganhou muitos títulos, inclusive nacionais. Equipe vitoriosa, né? Equipe vitoriosa. E aí você então iniciou no handball e dali você deslanchou. A partir da educação física. A educação física é muito importante. Então precisa de profissionais ali que possam detectar os talentos para o esporte. Então, é uma parceria, o professor da educação física juntamente com o treinador. No caso, ele era meu professor e o meu treinador. Então, ali ele formou grandes equipes, inclusive a minha, né? Já fomos campeões ali da Remy, eu logo ganhei bolsa para o ASE com o Paulinho, né? E foi onde ali que começou a minha vida, vamos supor, profissional, né? Que ainda não existia, mas eu já ganhava pelo esporte.
né, o Paulo Ricardo. Aham. Ele... Hoje está na Universidade Federal. Isso, ele deu continuidade, né, ao trabalho do tio Willy, da iniciação. Infelizmente, infelizmente ou felizmente, né? Assim, para um é felizmente, para outro um pouco infeliz, porque como eu era uma jogadora de destaque no time do tio William, eu fiz falta, mas eu ganhei uma bolsa e fui para uma equipe que despontou muito. Te dava melhores condições, né? Isso, E assim, o Mas atleta... evolução técnica, né? E o atleta, ele quer conhecer, né? Ele quer ser valorizado. Quer evoluir. Ele quer fazer parte de uma equipe forte. Sim. Ele quer ter mais condições de chegar numa seleção estadual, brasileira, sair, né, fora do país. Então, assim, o esporte escolar é muito importante, mas chega uma hora que tem que pular a fase. Tem que mudar a fase. E aí... Tem que mudar de patamar. Justamente. Tem que evoluir. E a evolução, eu segui o percurso, graças a Deus. Então, você, na época escolar, teve o GEB, Jogos Escolares Estaduais, vocês ganhavam tudo. Sim. A gente jogava pela equipe do ASE e logo depois pela escola Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. E hoje já não tem mais as duas escolas, mas eram muito fortes no esporte naquela época. Acho que você conheceu, né? Lembro bem, aham. Eram nossos concorrentes até no futsal também, que tinha o Pelezinho, o Oswaldo Cruz, ali perto do Mercadão, né? E o ASE ali na 26 de agosto, ali perto das lojas ali, Sim. né? Eu sou muito amigo ainda até hoje dos Dorsas, né? Que são os donos da escola. Maravilhosas, pessoas incríveis, então, que agora, apoiavam o esporte, em cima né? ainda do esporte escolar, antes de a gente passar para outro patamar, vamos conversar assim, hoje, né? O que acontece com a mudança da educação física, não tornou-se assim obrigatório só em algumas séries, e você entende também, como eu entendo, que há um prejuízo muito grande para nossas crianças, a falta de motivação, de atividade da educação física dentro da escola, porque como você falou, a base do esporte ele tem que vir da escola, é isso? Justamente. Então, Pelezinho, são assuntos que a gente poderia passar aqui dias conversando, porque são assuntos que eu fico muito triste, que às vezes é ignorado, né, pelos governantes, de repente, porque eles não sabem, né, eles não conhecem. Não tem interesse político, na verdade. Não tem interesse político e coloca pessoas que não entendem, né. Então, assim, o esporte escolar, ele é fundamental na educação de um país. Ele é fundamental, o esporte escolar. E ele não tem, aqui no Brasil, esse olhar, né? essa importância. Infelizmente, eu fico muito triste, porque as crianças, muitos talentos, eles ficam perdidos na escola. E aí, chega 17 anos, ele tem que fazer o quê? 16, 15, eles têm que procurar uma instituição de formação profissional. Exato. Sendo que eles poderiam estar nas quadras, aprendendo, desenvolvendo, defendendo a sua cidade, defendendo seu estado. Assim, essa base que é feita, eu transfiro sempre eu levo pro futebol, porque assim, o meu trabalho na escolinha Pelezinho é um trabalho de base. Eu nunca almejei a formação de atleta, mas eu colaboro e muito com todas as equipes de futsal, de futebol daqui do Campo Grande do Estado, né, que já passaram pelo Pelezinho, dou um trabalho de base. Então, eu penso que a escola, ela tem que ter essa função. A função da base. Justamente. De oportunizar as crianças ali na base, para depois vai para um Pelezinho, vai para um Chelsea, vai para uma equipe de competição. Mas aí, né, o que acontece? Tem que fazer uma reestruturação. Por exemplo, mas aí vamos colocar treinamento nas aulas de educação física? Não é isso. Não é isso. Tem que fazer um planejamento das aulas justamente voltado para o esporte. Além de ser para a parte de socialização através do esporte, trabalho em equipe, trabalho lúdico. Além de tudo isso, também a detecção de talento. Exato. Então, o professor ele tem que entrar ali naquela posição capacitado, porque não é qualquer professor que vai fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa interessante que você falou, eu lembrei aqui. No Dom Bosco, eu fui professor do Dom Bosco desde que entrei na faculdade lá. E lá a gente usava uma sistemática de cada bimestre
uma turma fazia a modalidade. Então era handball, era basquete, era vôlei. Então o aluno ele passava por todas as modalidades Que e legal. ali a gente conseguia detectar, às vezes, a modalidade que ele- modalidade que ele se Que ele tinha identificava mais, justamente, Então, mais assim, êxito, né? Porque isso é geralmente uma a ideia, criança é uma ideia. gosta daquilo que ela tem mais êxito. Como que ela vai saber que ela tem êxito se ela não provar, experimentou. não experimentar? Exatamente. Justamente. Então, isso que, assim, você falou uma coisa, a gente tinha essa sistemática no Dom Bosco, e o Dom Bosco foi uma das instituições que mais proporcionaram atletas para as equipes, Justamente. né? A gente tinha um trabalho bom de base lá E dentro. assim, não é só o professor colocar uma técnica de manchete, de vôlei, é aquela coisa mecânica. Não, o professor, dentro da modalidade, ele tem que trabalhar todas as características físicas, emocionais, o que aquela criança, aquele aluno desenvolve melhor. De Descobrir repente, a potencialidade justamente, dele, né? é um arremesso de handball ou é um lançamento de basquete, um arremesso de basquete? Qual? Né? Então, assim, o professor, ele realmente ele tem que receber capacitação para isso. Exato. E ele tem que estar ali sabendo que ele tem essa função de, além da sua aula, né, didática, enfim, da sua licenciatura, ele tem que colocar um pouquinho o olhar do bacharel, que de repente ele se formou também bacharel, então ele vê que aquele atleta, ele realmente ele tem competência para formar uma equipe. E qual a gente modalidade? Tem que mudar essa mentalidade, né? Justamente. Que é muito difícil. Mas tudo Mas bem. não é impossível. Não, claro, é super possível hoje. Super Está possível. muito mais fácil, né? Assim como nós temos Justamente. várias faculdades hoje, universidade aqui de educação física, que antigamente era só federal. Mas só que, Pelezinho, de verdade, está saindo cada vez menos profissionais, não bons, mas capacitados para encarar uma sala de aula Eu não sei, e você desenvolver sabe, eu dei tudo 11 isso. anos aulas, né, na universidade. Sei. E eu vejo assim, a coisa foi evoluindo e tal, foi evoluindo, Justamente. na verdade, porque os primeiros alunos são os que estão aí hoje no campo que estava. E os alunos de hoje, acadêmico hoje, é muito difícil você arrumar um ou dois, porque eles têm uma visão totalmente assim diferente do que a gente tem, a nossa formação, né? Incrível, né? Voltada Como que pro mudou? esporte, Eu não mudou consigo entender. Porque tanta mudança. Hoje o aluno que sai, o professor que sai recentemente, ele não tem aquela paixão, aquela vontade de pegar um aluno e melhorar a vida dele, desenvolver as capacidades físicas, desenvolver o convívio em grupo. Ele não quer saber. Ou até mesmo que vai para academia. Também não quer a maioria saber. quer pra academia. A maioria dos acadêmicos hoje Mas quer. ele também não tá. Alguns estão, sim, mas A maioria não. não. Então, aí, Valdinei, a gente voltando a falar da questão do escolar, então você vivenciou uma época, vamos pôr assim, de ouro De ouro. do esporte aqui em Campo Grande, né? Que teve oportunidades, não só do handball, mas de várias modalidades. Tinha um olhar diferente Sim. nessa coisa. E você aproveitou bem, Aproveitei. né? Você participou de só. Você teve conquistas, fala pra nós assim, as conquistas que você teve como atleta. Sim, como Ali, desde atleta. escolar e até mais pra frente. Um pouquinho. Sim. Quando eu fui para uma escola, a conquista foi ganhar uma bolsa, né? Claro que eu tive muitas conquistas ali na escola municipal, eu saí de projetos sociais, então esses projetos sociais são de grandes valores. Eu saí ali daquele projeto, eu não me lembro qual que foi, se eu perguntar para o tio William, ele vai saber. Mas eu fui para uma escola, tive a oportunidade de ganhar uma bolsa, de estudar, né, de ter um ensino, entre aspas, melhor. E dali eu fui para São Paulo. Eu fui para uma cidade do interior chamada Mirassol. Mirassol. Dentro de Mirassol, a gente conquistou muitos títulos em São Paulo. Você saiu de Campo Grande para Mirassol para jogar? Só para jogar. Ah, tá. Um clube? Isso. Nós fomos contratados, o time inteiro. Né? O Paulo Ricardo, ele levou a equipe, ele levou, além daqui... Ele foi contratado e levou a equipe. Isso. Ele levou umas 8 atletas, as melhores, e também que os pais deixaram, né? Porque na época a gente tinha 15, 16 anos, o máximo de 17 anos. Vocês foram morar pra lá? Nós fomos morar, a gente recebeu uma casa, todas as despesas, mais um salário, então foi assim uma grande conquista. Lá nós treinávamos muito, né? E lá a gente recebia escola particular também, e nós ganhamos muitos títulos em São Paulo. Certo. Eu cheguei a ser destaque, artilheira, recebi bastante
troféus de honra, né, medalhas. E ali eu me sentia muito realizada. Era o que eu realmente... E valorizada. Era o que eu realmente gostava, a equipe era muito boa. A gente tinha nossas falhas, nossas faltas da família, né? Porque a gente era muito nova, mas ali a gente aprendeu muito, muito mesmo. Eu levei pra minha vida toda aquela experiência ali. Aí, então, só você sair de casa, morar num lugar sozinho, já dá uma maturidade muito mais rápida. Justamente, com certeza. E a gente pegou, e assim, pra falar a verdade, eu encerrei a minha carreira diante de um corte da seleção brasileira. Eu fui convocada para a seleção brasileira juvenil, naquela época acho que era 18 anos, e eu passei o ano todo treinando na seleção para disputar acho que era um sul-americano, isso. E eu tinha certeza que iria participar dessa seleção. Algumas vezes eu peguei a faixa de capitã, eu era líder na equipe, só que aí chegou na última fase uma jogadora na minha mesma posição, bem mais alta do que eu. E o treinador ficou morrendo de amores por ela, né? E eu não consegui administrar a minha emoção. E eu caí demais no meu rendimento naquela fase, que era assim, uma fase antes da competição, a última, né? E eu recebi um corte que realmente eu fiquei doente, não acreditava. Psicologicamente demais. Tipo assim, desde que a menina chegou e eu senti, né, que ele gostou por causa da altura, realmente a minha estatura para esporte de alto nível não me ajudava muito, não. Esporte de alto nível de rendimento precisa dos grandes e dos fortes. Hoje é essa a realidade. E como treinadora, depois eu pude ver que é isso mesmo. Que ele tinha razão. Tinha razão. Na época não, né? Mas se eu tivesse administrado bem, eu poderia ser reserva dela. Claro. E o que aconteceu? Eu fui cortada e a minha reserva tomou o segundo lugar. Pra você ver a queda. Pela queda de rendimento seu, né? Justamente. Então, assim, são coisas que hoje eu poderia, com a aprendizagem que a gente leva, né? Você não tinha essa experiência, você tem, né? Então, e depois ainda passei como árbitro e como treinadora. Então, hoje eu sei que realmente faltou. Mas assim, acho que todas as coisas cooperam. Então, vamos colocar, foi uma experiência bacana, uma experiência interessante, né? E vitoriosa, né? Então, Com você certeza. teve um caminho, né? Muito bacana até lá. Aí você se decepcionou. Sim. Concorda? Você resolveu parar de jogar e aí veio o quê? Veio a arbitragem. Não, então. Nesse momento, eu digo que eu encerrei a minha carreira como alto, mas naquele ano ainda, eu ainda fui artilheira do juvenil e artilheira do cadete, dentro de São Paulo. Eu ganhei 2 medalhas de artilharia. Sempre no Mirassol? Sempre por Mirassol. Nesse ano eu ainda continuei. A minha equipe era o que eu gostaria, que eu queria. Eu recebi algumas convocações novamente para a seleção, mas eu não aceitei por medo de passar pela mesma experiência. Você ficou afetada psicologicamente? Muito afetada. E eu acredito, porque assim, a seleção brasileira... Não era só um trabalho de um psicólogo? Aquela época era muito, não, né? Atrasada. Não que era muito atrasada, é que hoje avançou bastante. Hoje tem. E assim, dentro disso, foi tudo assim ótimo. Porque eu passei pela experiência e eu entendi que seleção brasileira, para defender um país, tem que ser top de linha em todos os aspectos, psicológicos, físico, enfim. Não é qualquer atleta que defende a seleção brasileira. Com certeza. Né? Tem que estar muito bem preparado. Justamente. Principalmente psicologicamente. E olha só, uma artilheira, um destaque, na verdade eu fui destaque do cadete de 16 anos e artilheira do 18 anos. Mesmo assim, eu não consegui ficar. Então, assim, realmente, a seleção brasileira, a gente tem que entender que quem tá lá é porque é bom mesmo, tem que né? Diante de um país tão grande. E depois a seleção brasileira foi campeã mundial, né? Feminina de handball. Então é isso. Logo, né, eu voltei. Minha mãe falou assim... Aí eu saí de Mirassol, recebi o convite dos grandes centros, né? São Paulo, São Caetano, São Bernardo. Cheguei aí, só que daí eu percebi que não era mais o que eu queria pra mim. Já não dava certo, era com uma equipe não dava certo, com outra assim... Mãe, eu tô sofrendo aqui. Ela falou assim, vem embora. Eu vim embora recebendo convites ainda, achando no coração que eu iria voltar. Mas nunca mais eu voltei. Minha mãe não deixou mais porque ela entendeu que não era mais isso pra nós, né? Uhum. E eu fiquei aqui, em Campo Grande, ainda treinei um pouco, joguei um pouquinho nas equipes aqui. E logo eu peguei o apito, né? E comecei. Aí conta essa história
Porque assim, a arbitragem, a gente sabe que é complicado, assim, por exemplo, aparentemente é fácil, porém exige muito equilíbrio, muito, um preparo Domínio, né? psicológico, né? Muito forte, porque você tem que estar focado na coisa e você sabe que você não vai acertar sempre, Não. né? E Sim. aí, como é que foi como que você A minha foi história com a inserida arbitragem, na arbitragem? a minha história com a arbitragem, comecei lá em Mirassol. Ah, tá. Tinha umas ligas regionais, eu fui convidada, eu e a Andrea, para fazer um curso e apitar as ligas regionais ali. A gente tinha 16, 17 anos, a gente aceitou. E a gente começou ali, foi meu primeiro curso. Quando eu voltei, eu tinha esse curso, então eu podia colaborar na arbitragem aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E logo em seguida, eu comecei, né? Ganhava um dinheirinho, né? Então era muito bom. E logo a Andrea voltou e nós formamos uma dupla. E como em toda a arbitragem, a parte feminina é procurada, né? Eles querem ter árbitros femininos e a gente foi muito bem vista nacionalmente e a gente conseguia chegar nos diretores, né, da Confederação Brasileira, a gente tinha acesso a eles devido à nossa vida de atleta, né? Entendi. E foi muito bom. A gente aprende como árbitro que a gente precisa ter domínio, que a gente precisa ter governança dentro da quadra, que a gente precisa dominar os ânimos, domínio mesmo. E a gente também tem que ter a política da boa vizinhança, né? Tanto dentro quanto fora da quadra, tem bastante formas de se vestir, de se portar, de conversar. E isso foi me treinando como profissional. Porque a pressão do árbitro é muito grande, né? É demais. É. Assim, ou Às você... vezes um jogo simples, né, torna-se um jogo complicado, né? Um jogo que parece para ser difícil, você leva de boa. Justamente. E sempre vai ter alguém muito chateado com você. Sempre tem. Um erro, né? Qualquer, ou que ele acha que errou. Muito dificilmente não vai ter ninguém que saiu chateado, porque alguém vai perder. Sim. E a culpa é sempre de alguém, do árbitro. Mas assim, eu e a Andréia, nós tivemos uma carreira muito boa. Assim, a gente pegava no apito, parece que as coisas fluíam, sabe? Eu acompanho você bastante tempo, eu vi em competições vocês arbitrando as partidas, e na verdade, assim, vocês adquiriram um respeito. Sim. Dos atletas, entendeu? Isso é importante. Assim, não só por vocês serem mulheres, que o tratamento é diferente, né? Sim. Com mais respeito, mas principalmente pela ou não, qualidade. Né? Às vezes tem ou um preconceito. Pela qualidade, né? Ou pela qualidade, realmente. Então, vocês, assim, vocês superaram e vocês adquiriram esse respeito através da qualidade da arbitragem de vocês. Sim. Que vocês tinham um comportamento, assim, muito mais positivo do que... Você não errava sempre, vocês acertavam sempre, erravam de vez em quando. Então, isso faz diferença, né? Porque, assim, a arbitragem, o jogo feminino, ele é muito elegante. E a mulher que consegue explorar essa elegância, ela vai muito longe. Eu acho que é em tudo, né? Nos negócios, em tudo. E a gente conseguiu atingir isso. A gente estudou bastante, né? Nós não conseguimos ser árbitros internacionais por causa da falta de volume de jogo aqui dentro do estado. Então a gente apitava muito pouco, jogos fracos. Então a gente não conseguiu bagagem para pegar jogos da Liga Nacional. Faltou muito para nós. A gente conseguiu ir para Sul-Americano. Vocês foram do quadro nacional. Sim. O diretor queria muito que a gente chegasse à internacional. Ele investiu muito. Só que, infelizmente, aqui dentro do estado, não nos deu base para isso, né? E, assim, ele levou a gente para fora para fazer alguns jogos, mas o importante seria aqui dentro, né? Com mais frequência, mais bagagem mesmo, né? Mais peso, volume, né? Isso. E a gente não atingiu o internacional, eu acredito que tenha sido isso, por falta disso. E assim, a gente conseguiu, dentro da arbitragem, muita satisfação. A arbitragem é uma delícia. Quando a gente pega naquele apito e pode decidir, não definir, mas decidir um jogo com justiça, isso é muito gostoso. Isso é muito bom, isso dá uma satisfação dentro da quadra. Só de falar me arrepia, que é muito gostoso. Principalmente assim, quando você faz uma arbitragem, você sabe disso, quando você faz uma arbitragem, que você sente que você foi muito bem, cara, é uma delícia. Você sai dali realizada. Assim como quando você erra
Você fica 2 dias sem dormir. Justamente. pensando naquele Você erro. vai bem o jogo todo. Naquela último lance decisivo você erra. Acontece isso. Acontece. E na hora você E aí acha que ali, tá certa. justamente. Ou às vezes até você fala assim, putz, mas você não pode baixar a cabeça, porque senão é aí que você vai perder mais o jogo. Então você levanta a cabeça e fala, infelizmente Já foi. aconteceu. Já foi, vamos levantar a cabeça. E poucas vezes, talvez eu não lembro de ter acontecido isso, mas a gente definiu o jogo por naquele erro, sabe? Levar aquilo e, Porque enfim, assim, eu falo assim, o árbitro é o seguinte, às vezes você erra e não dá nada. justamente. Tudo bem. Quando você erra e sai um gol, sai um... Justamente. Né, aí dói, né? Dói demais, porque você quer ser justa. E a gente que sempre agiu assim, né, com justiça, Sabe, a gente... Val, eu tenho, na escolinha, os pais vão pro jogo, falam, o juiz é ladrão, o juiz roubou. Eu falo assim, gente, juiz não Juiz, rouba. ladrão, O juiz- porrada é a solução. Não, então, o juiz fala, juiz não rouba, o juiz erra. O árbitro, ele erra. Justamente. Ninguém vai lá intencionalmente e falar, ele estava com intenção. Eu acho muito difícil. Algumas vezes acontece, mas a gente tem que ver cada realidade. Aqui, nunca vi, talvez... Porque eu penso assim, como é que o cara vai, assim, predisposto a prejudicar uma equipe? Justamente. Algumas vezes acontece que, por exemplo, aquele árbitro jogou para aquela equipe na escola. Pode acontecer? Pode. São seres humanos, né? Nós estamos predispostos a errar e a que alguém erre também A posição no nosso do árbitro, ela é jogo. muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu falo, mas você tem que estar bem preparado. Justamente. A preparação Porque é você que... vai ser pressionado. Justamente. Entendeu? E outra, muitas jogadas, elas são interpretativas. Né? Eu interpreto de uma forma, você interpreta de outra. Só que você tem um apito na mão. Justamente. Na boca, né? Aí você vai apitar, quer dizer, você vai resolver. Mas assim, você viu de uma forma. É que eu falei pra você, às vezes passa, você vai ver um ângulo diferente. Hoje nós temos muita tecnologia. Hoje você tem o VAR. Né? Você fala o VAR pro vôlei, o VAR pro basquete. Tem o VAR no judô, fiquei sabendo ontem. Nossa. Domingo fiquei sabendo que eu fui teve a competição regional aqui. E eu tava com os técnicos de judô. E aí é assim, eles têm uma câmera. Na hora ali, eles vão lá, observam, voltam, entendeu? Então dá pra reverter uma situação que eu falei, isso é evolução. Que legal, Né? tá Porque vendo? assim, o árbitro fica mais evolução. tranquilo. E no campo, tá acontecendo no vôlei, acontece isso, né? Então, o basquete, eu não sei, que eu não tenho acompanhado os jogos, mas não sei se tem, acho que não tem o basquete ainda, mas vai chegar. Então, assim, em todas as modalidades, a tecnologia, ela tem avançado muito, né? E isso dá uma tranquilidade também pro árbitro, porque Com é um certeza. reforço, né? Uma forma de você Também errar tem menos. os pontos, né? Isso, o cara conversa. Mesmo o cara lá, o VAR tá conversando com o árbitro lá no campo, né? Olha, eu acho que foi, não foi, dá uma olhada, né? Essas coisas assim. Então, com hoje certeza. facilita muito. Então, os erros são menores. Só que mesmo assim, quanto mais intervenções, melhor, né? Porque o árbitro, ele tá com o poder, ele é o árbitro da Sim, partida. ele define. Então, quanto menos intervir, melhor. E eu acredito que as equipes trabalham assim, as equipes de arbitragem. Sim. Porque quando entra o árbitro, ele tem o poder de decisão. E isso é muito gostoso, assim, pro profissional que tá arbitrando. Porque o que ele decidiu... Né? E ele também tem toda a responsabilidade, né? Ele pode ir lá, o VAR chama, ele analisa e fala, não, vamos manter a Justamente. posição. A última palavra é do árbitro. Justamente. Né? O VAR, ele serve para mostrar para você aquilo que você provavelmente não tenha visto. E analisa o que foi, né? E ele vai lá e define. Justamente. Né? E assim, tem acontecido bastante, né? No futebol, no vôlei, toda hora o cara pede lá, né? Desafio. O VAR do vôlei é o desafio, né? Desafio. Então, pra ver se a bola tem. Às vezes parece que não foi, mas como é muito rápido, só o VAR mesmo lá, o desafio, que vai ver se foi ou não foi, né? Então é muito legal. Eu penso assim, é bacana, porque é mais justo. Mais justo. Que nem você trabalha. Aí vamos passar agora para outra fase. Você foi atleta, foi árbitra e aí foi treinadora. Justamente. Aí você começou a ver... Assim, a idade vai avançando, né? Tá ficando mais experiente, né? Justamente. Tá ficando coisas melhores, né? E aí você como treinadora, aí você sofreu bastante também. Sim. Aí você sofreu com a arbitragem e sofria com os atletas. Eu tive, né? na verdade, eu tive que escolher, né? Porque não dava pra ser árbitra e treinadora. Não dá. Não dava pra ser atleta e árbitra. Né? Assim, a gente fica feliz porque a gente tinha competência para fazer os três, graças a Deus, né? O handball para mim foi algo assim incrível, foi minha vida, né? E foi o que eu falei ontem para um árbitro, perguntou se eu parei de arbitrar. Eu falei assim, olha, eu parei de arbitrar sim, encerrei a carreira, mas eu estou à disposição para o que precisarem de mim, né? Eu devo
sim, ao handball e o que precisar eu contribuo. E quando eu comecei a ser treinadora, sempre foi Escola assim. pública. Sim, escola pública. Eu, assim, a parte Você é formada em educação física. me formei na FIFASul em 2003 e, assim, no meu ano que eu estava formando, eu já assumi a escola estadual Rui Barbosa. E, assim, a gente ia e voltava de van para Fátima do Sul. Foi uma história incrível. Eu lembro dessas bandas, para Fátima do Sul. E, assim, foi muito bom, porque a faculdade era muito boa naquela época, e a gente aproveitou bastante. E junto com ela, eu tive o estágio, né? Treinava a equipe, peguei uma equipe, a masculina, porque a feminina já era da professora Beth, agora ela aposentou. E eu peguei e comecei a fazer. E quando a gente põe amor no que a gente faz, Dá certo. flui. Dá certo, dá muito certo. E começamos a ganhar títulos com meninos de 10 anos. Depois subiu para 12 anos. Quando eu vi, os meninos estavam com 17 anos, no terceiro ano, ganhando título. A gente foi para o Jebs e não chegamos a ganhar o Jebs, mas ganhamos o Jojumes, né? Ficamos bem colocados na verdade não é Jebs, é Jogos da Juventude. Jogos da Juventude, Agora voltou a ser Jebs. Que legal! E foi assim, de 2003 até... Foram mais de 10 anos treinando aquela equipe. E ainda a gente levou eles para uma escola também, para o Latino, eles ganharam bolsa, né? A maioria desconto, né? Já começou a cair o incentivo. E assim, a gente conquistou tudo que tinha para conquistar. E aí... Você montou uma geração e foi levando. Isso. Daí, só que aí vinha vindo a base. Tipo assim, tinha em minha ficha de chamada, tinha 100 e poucos alunos. Do handball. Sim. Então, aproveitando a deixa aqui, é um assunto que eu queria tratar com você também, assim, a gente entender, né? Que o handball, ele é, assim, estritamente escolar. Clubes, é difícil clube de handball, né? Ele é uma modalidade que é muito super desenvolvida nas escolas. Você pega o vôlei, você pega basquete, tem clubes, entendeu? Mas clube de handball são poucos. É mais escola. Então, assim, eu já observei isso, não sei se você concorda, assim, mas eu observei que a modalidade, ela é estritamente escolar. Então, esse, assim, foi um dos motivos que me levou, né, a parar com o handball, porque eu nunca almejei em ser professor efetivo de uma escola na educação física. Eu sempre quis ser treinadora técnica de handball, de treinamento. Eu gosto de treinamento, eu gosto de alta performance em todos os níveis do ser humano. Você cria um rádio clube, um estoril, sei lá, um clube, abraçar, por exemplo, um clube, sei lá, né, um Pelezinho, abraçar um handball, trazer empresários para investir, para ter um clube de handball. Tá, vamos lá. Foram, assim, muitos anos nessa vida, né? Começando, vamos voltar um pouquinho lá no esporte escolar, que você acabou de me perguntar. Mas lá na formação. Desde que eu entrei, eu já peguei uma professora trabalhando forte na educação física. Por isso, eu, juntamente com a equipe, conseguimos tantos títulos. Tipo assim, foi heptacampeão de Jojumes, hexacampeão de Gimes. Sim, foram muitos títulos, assim, às vezes, de repente, já foi esquecido. Mas se a gente for parar para contar, uma vez eu contei e foi isso. Então, a nível estadual, conseguimos tudo. Tudo que poderia ser alcançado. Com essa professora trabalhando lá, na educação física e me encaminhando os atletas. Dentro disso, eu comecei a analisar, passaram-se 10 anos e já tinha vivido tudo o que eu poderia viver ali dentro, né, como treinadora. E eu fui atrás, a gente conseguiu jogar pelo comercial, pelo rádio clube, pelo operário. Então, nós tentamos parceria com vários clubes. Certo. Algumas vezes eu mandei atletas porque eles não queriam ir para a escola particular, porque a equipe era muito forte, então eles queriam ganhar. Então, eles preferiam ganhar do que ir para a escola, né, particular. Certo. Então, eles ficavam ali comigo e eu já não conseguia mais proporcionar para eles, além dos títulos, mais nada.
porque eu não podia pagar para eles, não tinha incentivo, eu não podia dar um tênis melhor, dar uma roupa, alguma coisa, Entendi. né, para gratificar, para justificar os esforços deles de Pra motivar também, né? sair de casa para ir lá treinar só para ganhar uma medalha. Isso, entendi. Não consegui. Tentei fazer vínculos com grandes empresas, né? Com escolas de cursos preparatórios, profissionalizantes. Então, assim, foi Tentou criar um clube, né? Que não conseguiu. Algumas vezes conseguia, por exemplo, eu fui para a Alemanha numa pós-graduação e lá eu consegui muito material, muito uniforme. Consegui fazer um projeto. Quando eu voltei da especialização, fiquei 6 meses lá. Quando eu voltei, chegou um monte de material para a escola. A gente fez até um evento para agradecer, né? Foram bastante políticos lá, né? Pessoas dirigentes do estado, porque foi uma grande conquista. Mas era coisa assim, sabe? Separadas, assim, sabe? E aí eu comecei a desmotivar. Motivar. Ah, Val, você parou desmotivada? Eu falei assim, não, eu parei na hora certa, antes que eu me desmotivasse, Por né? completo. Sim. Eu tive... Fui pra academia, continuei os treinamentos, né? Aí logo parou o CDB, parou as escolas de darem bolsas, e aquilo ali foi falando assim, eu acho que tá na hora de parar. E aí eu preparei algumas pessoas para assumir o meu lugar. Tanto é que hoje está lá a Ana Fernanda, nossa ex-atleta, né? Está lá na escola trabalhando, ela trabalha muito bem. E eu estou muito contente por tudo que a gente realizou lá na escola, né? Por tudo que a gente tentou também e sem êxito, mas valeu a pena. Tentativa, né? Valeu a pena. Hoje eu tenho uma leitura do esporte tanto estadual quanto nacionalmente falando, muito boa devido a tudo isso. Né? A minha trajetória de atleta, árbitra, treinadora, dirigente, né? Que até o ano passado eu estava como vice-presidente da Federação de Handball. Quem é o presidente da federação hoje? Hoje é a Andréia. Andréia. Isso, eu estava como vice dela, aí também pedi para ela que eu ia parar também. Né? Eu não estava tendo tempo mais de acompanhar nos eventos. E hoje eu só tenho mais convicção de que o esporte é realmente uma ferramenta muito forte e que deve ser mais explorada. Não sei se eu respondi o que você tinha me perguntado sobre esporte escolar. Sim. Muitos atletas se perderam. Atletas fortíssimos. Você conhece, né? Essa realidade de alto potencial. E não é só no handball. Não. Entendeu? Em todas as modalidades aqui do estado, a gente não tem uma estrutura que a gente consiga, assim, fazer com que eles permaneçam no estado e que tenham condições de competir nacionalmente. Sim. Né? Porque quando o atleta sai do estado, ele está buscando isso que você está falando, que é almejando um campeonato brasileiro, um campeonato sul-americano, uma seleção brasileira. E dentro aqui de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul, é muito difícil você alcançar isso. Só aqueles que são realmente acima da média. Exatamente. Né? Mas assim, tem muitos talentos que podem ser aproveitados e que se perdem no caminho. Por quê? Porque não tem... Um incentivo. Ele não tem condições, a equipe não tem condições de ir mais para fora do estado. Então, quando... Será que é o meu? Não, continua. Então, eu Não falo é o meu assim... não. Pode cortar, né? Então, assim, se ele não for... se ele não for visto fora do estado, como que ele vai conseguir? E para sair do estado, precisa de dinheiro. Claro. Um ônibus, alimentação, alojamento, né? Hospedagem. Hoje, com a nova direção da Fundesporte, hoje os campeonatos que ela gerencia tem algumas coisas melhores, mas pros clubes, não sei das outras modalidades, mas do handball, na verdade não tem clube, né? Tudo clube-escola. Clube-escola. Tudo clube-escola. Não tem essa verba. Clube escolar que a gente chama, né? Clube escolar. Clube escolar. Não tem essa verba. Por exemplo, assim, eu poderia ir para muitos campeonatos de clubes, né, com o meu clube escolar, mas como? Um ônibus é mínimo 15 mil reais. Eu estive com o Marcelo, esteve aqui, enquanto ele era presidente da fundação, né? E nós conversamos sobre isso, e conversei também com gente da Funesp aqui. Então, assim, é pra gente delimitar as ações. Então, ficou claro para mim é que a Funesp
ela que é a mantenedora, a motivadora do desporto em Campo Grande. Sim. O Fundesporte, ela é a nível do estado. Do estado, sim. Então, você vai representar Campo Grande numa competição, a Funesp que tem que dar o apoio. Sim. Se você vai representar o estado, né, numa competição nacional, aí a Fundesporte que é a responsável para poder ajudar, né? Que todas as ajudas da Fundesporte é a nível nacional. Não pode ser a nível estadual. A nível estadual seria a Funesp. Vai ter uns jogos escolares estaduais. Quem tem que ir? Cada município que é responsável pela tua equipe. Mas na verdade, o campeonato de clubes não é nenhum e nem outro. Nenhum nem outro. Seria o clube. Aí entra a federação. A federação também. Da modalidade. Porque a federação tem vínculo com a Fundesporte. Mas a federação, ela trata da realização das competições aqui. Isso, e mas não em parceria. Pode ser parceria sim de um clube, mas na verdade essa verba tem que partir do clube. Mas qual clube Não que tem essa visão de esporte, de rendimento, de esporte de competição? O rádio tem há anos, desde que eu era guri, a natação. Sim. O rádio sempre investiu na natação, né? Não sei se hoje está assim, mas até recentemente era, né? Não, tá ainda. Tá ainda. Então, continua até hoje a natação, assim, no rádio, assim, é tradicional, né? Sim. Mas é a única. Mas também, assim, os pais... Modalidade coletiva? Mas os pais bancam bastante, né? Sim, sim. Porque o clube, em Mato Grosso do Sul, não é aquela força que tem em São Paulo. Claro que no Paraná, que tem aqueles sócios, assim, mantenedores, fiéis, muitos sócios. Eles conseguem patrocinador, por exemplo, assim, hoje patrocinadores. é difícil os clubes, assim, você arrumar um patrocínio. Justamente. Eu sei porque eu sou clube, né? Então, para você arrumar um patrocínio para uma premiação... E olha que você é futebol, né? Então fala assim, é muito, assim, infelizmente, a gente, a cultura nossa, Val, a do estado, assim, é que muito, a agropecuária é a que predomina aqui. Justamente. Então, assim, patrocinador... E aí eu te pergunto, quando isso vai mudar? Vai ter que... Assim, aí que vem, eu penso, né? A administração pública tem que investir em industrializar o estado. Por exemplo, está trazendo aqui para Ribas, está trazendo um negócio. Se o governo estadual, municipal, investisse em trazer empresas, assim, empresas fortes, indústrias de nome, o esporte beneficiaria disso. Porque o cara estando aqui, a gente vai atrás, quer dizer, o cara vai querer investir no estado. E a gente não tem isso. Então, infelizmente, está tendo. Começou a melhorar. Né? Eu sempre falei isso, cara, não, começou, é um pontapé inicial. Eu acho que está tendo assim, a adesão Sim. de empresa, de indústria. O pessoal fala que o nosso estado, depois da divisão, tem pouca idade para ter um esporte forte, né? Mas a gente precisa começar. Mas nós temos talentos. Mas chega uma hora que a gente precisa começar a ter esse esporte forte. Né? Tá na hora já. A gente fala assim, a gente fica falando do Cuiabá, né? Que tá na divisão do futebol, né? Que tá hoje na principal divisão do futebol. Mas eles fizeram um caminho, traçaram uma organização que nós não temos aqui. Justamente. Não é? E tem o Luverdense, que é lá de Mato Grosso também, de Lucas de Rio Verde, eles são Série B. E a nossa equipe não classifica na Série D. A gente nunca tem assim, né? Então, assim, é muita diferença, né? Agora, nós já discutimos muito isso aqui no 1, 2, 3 Esportes, eu trouxe várias pessoas ligadas ao futebol. E a gente sabe que o problema é mais embaixo, como diz o outro. Enquanto não tiver. A gente tem que passar pelo mindset. A gente fala muito isso no meio corporativo. Mindset é mudança de mentalidade. A gente precisa colocar pessoas para nos governar que tem uma mentalidade diferente, completamente diferente. Então, assim, a hora que acontecer isso, as coisas começarão a fluir, a melhorar. Porque a gente tem muito talento aqui, Val. Por exemplo, nós temos atletas de todas as modalidades, talentosos. Nós temos excelentes técnicos, né? Para poder trabalhar essa coisa aí. E assim, o que falta para nós, na verdade, é estrutura, né? E vontade política. Porque se tiver uma estrutura e vontade política, nós temos os atletas e temos os técnicos para poder trabalhar, né? Então, eu penso assim que é uma realidade, né, nossa, que a gente está vendo, todo mundo vê, mas que quando é que nós vamos... Como é que é? Quando nós vamos ter essa... Justamente. Porque assim, um treinador, não dá para ele ficar... Ele vai por amor, não, até certo ponto. Não dá para ele ficar socado, desculpa a palavra, mas é socado dentro de uma escola, dando 40 horas aula
putz, puxado pra caramba, e ir pra uma quadra, numa competição. É muito difícil. Chega até uma certa idade, ele consegue, mas depois ele até tenta, fica frustrado, fica envelhecido, mas aí não dá mais. Como que esse professor, como que a gente vai tirar um rendimento maior desse treinador nessa situação? Não tem como. Ele teve esses anos atrás aí, existia um projeto dentro do Estado e da Prefeitura também, em que você tinha os projetos de treinamento e aula de educação física. Então, assim, quem era professor de educação física é professor de educação física. Aí vinha os técnicos para trabalhar a parte de iniciação esportiva, né? E aí, só que acabou. Sabe? Tipo assim, eles começam, estava dando certo. Aí, acho que veio pandemia, não sei se foi por isso, mas não voltaram com o projeto. Que era um projeto interessante. Que vem de acordo. Inclusive, eu fiz parte desse projeto. Né? Então, muito vem de legal. acordo com o que está conversando. Por exemplo, se o cara vai trabalhar a parte de iniciação esportiva, ele é técnico de uma equipe, né? De uma modalidade X. A educação física é educação física. Agora, eu sempre questiono, Val, assim, a qualidade da educação física nas escolas. Então, tinha que ter um controle maior, por exemplo, assim, das diretoras da escola, vendo o que o profissional de educação física está fazendo, se cobrar do professor ali umas aulas de educação física realmente que viesse de acordo com o que a gente está pensando, que é a formação, dar uma base para essa criança, independentemente de modalidade. Uma base de coordenação motora, né, lateralidade. Então, que ele preparando os guri, onde ele for, ele vai jogar bem. O guri tem coordenação, ele joga qualquer modalidade. Aí é questão dele adaptar, não é isso? Com certeza. Foi o que eu falei para você. Hoje, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade geral, porque o problema é no sistema. Por exemplo, entra um diretor, não aquele que mais entende de gestão escolar, mas aquele indicado. E, infelizmente, ele sabe pouco sobre gestão escolar, sobre a arte, cultura, esporte, aprendizado. Talvez ele saiba mais sobre uma dessas, mas sobre a gestão em geral, às vezes ele não sabe. Estou dizendo assim, o que eu percebi. Então, geralmente ele deixa de lado o esporte. Ele coloca o professor. Eu prefiro nem falar, mas geralmente acaba indo o professor que não está capacitado para o esporte. O professor que tanto faz, hoje né? Nós temos muitos diretores de escola profissionais de educação física, que assumiram a função de educação física, né? E eu acho que isso é uma coisa positiva. Assim, Isso. Que ele já entra com essa mentalidade, ele sabe, né, a importância que tem a educação Ele física. precisa se desenvolver nas demais, mas a educação física ele está olhando com os olhos diferentes. Então, justamente. assim, normalmente, quando a escola tem um profissional de diretor ou vice-diretor, você pode observar que a atividade física lá são mais desenvolvidas. Né? Justamente. Então, o caminho é nossos profissionais de educação física, né? Buscarem a direção de escola. E a educação física parece que é a menos importante, mas na verdade ela é muito importante. Até para o desenvolvimento da questão pedagógica. Com certeza, né? porque a endorfina é o que move o cérebro, que move a mentalidade, que faz o aluno render melhor em todos os setores. Através do esporte você consegue controlar a disciplina do guri, a questão de nota. Negociar com né? Porque eles. o esporte ele te dá essa ferramenta, né? Porque a maioria deles gostam. Dificilmente você vai achar um aluno que não leva o tênis, que geralmente assim as meninas que querem, né, não querem muito, mas se o professor ele tá ali pronto para dar sua aula e os alunos percebem que o professor é competente, gosta, é compromissado com eles, Motiva, né? Sala motiva e se compromete também com o professor e ela faz educação física. Muito dificilmente vai ter uma que fala que não mesmo, não quer, que prefere escrever. Eu realmente não vi nenhuma nas minhas aulas. Não que eu seja melhor, mas eu conseguia ganhar esses alunos. E aí, porque eu sei que o ser humano, principalmente os jovens, eles são carentes. Então, eles precisam entender que você está ali, que você gosta deles, que você está trabalhando para eles. E algumas vezes isso cansa muito, né? Porque você cria uma expectativa de retorno, e às vezes o retorno não vem. Mas o retorno vem lá de cima, né? Porque a gente tem que torcer para isso, na verdade. Com certeza, virá. A gente sabe que lá em cima tem um que não vai falhar com a gente. Com certeza. Ô, Val, dá pra gente conversar um monte, né? Mas foi muito bacana, sim. assim. O que eu acho, assim, eu achei muito interessante. Deixa eu só completar. Aham. Quando eu parei com o treinamento,
foi recente, né? Na pandemia foi quando eu realmente parei. Os meus colegas falam assim, meu Deus, cadê você? Volta. Eu falei assim, a gente precisa entender a hora de parar, né? A gente precisa avançar a fase. Não que eles vão ficar na fase, não. A minha fase, o meu momento. Hoje eu estou em outra atividade, né? Em outras atividades mesmo. E eu sou muito feliz pela Val do Handball, né? Que existe até hoje, a Val do Handball. E agradeço por toda essa base que o esporte me deu. E eu sugiro muito, muito aos pais, aos gestores de escola, aos gestores de política, né? Os políticos, que olhem para o esporte de maneira amorosa. Porque se ele quer ter sucesso dentro da gestão, dentro da sua política, dentro do seu governo, ele tem que olhar para o esporte, porque o esporte vai ajudá-lo muito. Com certeza, com certeza. Val, eu sou um profundo admirador seu como atleta, é recíproco. como árbitra, como técnica e como pessoa, né? Eu acho que você assim, uma pessoa assim, que tem um astral bacana, você é firme no que você fala, então assim, você transmite essa confiança, essa coisa positiva, né? Então eu agradeço muito a tua presença. Acho assim, nós que estamos aqui ouvindo as suas palavras, a gente tem muito assim, dá para refletir muitas coisas, e o teu caminho, toda a sua história aí dentro do handball, ela coincide com outras modalidades também, de outras pessoas que a gente trouxe aqui, que tiveram sucesso como você teve, né? Então assim, isso sirva de exemplo, de lição, tanto para quem está querendo ser alguém dentro do esporte, né, como principalmente para os nossos dirigentes, para os nossos políticos, assim, que observem isso, ouçam a voz de quem está passando. Então eu trago aqui pessoas para dar que nem você deu, uma referência à sua vida, né? Sim. Como é que foi para chegar e o quanto é importante, quanto foi importante o esporte na tua vida hoje como pessoa, como aquela atividade que você desenvolve hoje. Então, o esporte, ele é fundamental. Então, eu agradeço muito a tua presença, suas palavras, assim, você é uma pessoa, assim, que é iluminada, né? Obrigada. Eu tô torcendo sempre por você, quero que você seja muito feliz, né? E o handball, infelizmente, tá privado da sua presença por enquanto, mas como você falou, você tá sempre à disposição. À disposição. Então, com certeza, você ainda vai colaborar muito, né? Quem sabe a gente vai ver ainda, né? Uma equipe de handball brilhando aí no cenário nacional. Estou aberta para isso. Muito Também obrigado, quero agradecer. Eu gostaria de ficar aqui falando bastante sobre, né, esse assunto, né? Esporte, handball, seres humanos, né? Que são carentes, estão lá na escola, os pequenininhos, os maiores. E a gente que ama fazer isso, eles estão sedentos por nós, né? De chegarmos lá e nos dedicarmos, tanto sendo como atleta, como jogador, como árbitro, como treinador, tudo tem o seu papel, que é muito importante e é fundamental. Então, assim, eu estou muito feliz por colaborar e a hora que precisar pode me chamar, que vontade não falta. Legal, muito obrigado. Tá? Obrigada a você. Seja muito feliz. E 1, 2, 3 Esportes, vamos terminando aqui esse papo agradável. E semana que vem temos mais. Um grande abraço. Abraço para todos. Existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais. Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é realidade. Eu tô falando do site 123 Descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos, e a cada compra você acumula cashback para utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto. Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance. Conte com a gente. 123descontos.com.br